Esse é um aplicativo que eu criei para organizar os meus projetos. Esse em específico é para um jogo de cartas. Então, aqui você pode ver o título, Tajik Myth, painel de controle. Aqui são todas as facções do meu jogo de cartas. Então você tem natureza, gezombas, poias, monstros, humanos, né? Não dá pra ver direito, mas aqui é humanos impuros e aqui é o botão de saída. Então, para natureza, a gente tem essa janela que abre. Aqui nós temos o botão de adicionar, que é para adicionar uma nova entidade. Temos as cartas disponíveis que a gente pode ver. Então, escolho aqui uma, por exemplo, o cogumelo de magma. E a gente clica aqui em ver carta. E aqui mostra todas as informações do cogumelo de magma. Nome, cogumelo de magma, custo 9, ataque 4, vida 4, história. Nas partes mais fundas dos vulcões ele se encontrava. Descrição: vingança, antibloqueio, cura contínua 1, amor real, inabalável, escudo 1. Esse, no caso, eram algumas das habilidades que já vinham pré-definidas no meu jogo de cartas. Raridade, ele é evento, ou seja, ele só pode ser obtido através de eventos. Tipo sombra, classe guerreira, afinidade vida. Gênero, no caso, o que ele é? Cogumelo, fungo, planta. E aqui temos o botão de excluir, só que eu não quero excluir. E aqui temos o cogumelo comum, que é basicamente uma carta comum, então não tem muita informação dele aqui. Nós temos o macaco trapaceiro. Essa aqui é uma carta específica, uma carta que eu gosto muito. Então, o macaco trapaceiro, ele tem o custo 10, ataque 6, vida 6. História: sempre à procura de itens banidos. O macaco trapaceiro era sem dúvida um grande fora da lei. Agent Kill é o teu maior perseguidor. Descrição: ataque: ataca todos os inimigos. Quando o inimigo recebe um benefício, um efeito benéfico, força ou vida, o macaco trapaceiro recebe isso no lugar daquela carta. Ou seja, ele era muito apelão, simplesmente. Raridade lendária, tipo corporal. Classe loucos. Afinidade ataque. Gênero animal macho. O elefante trapaceiro. Custo 10, ataque 6, vida 10. História: o melhor amigo do macaco trapaceiro. Juntos, os dois fazem coisas absurdas e transformam a vila em uma completa loucura. Descrição: escudo 1. Quando o animal executa ataque bônus, ele executa outro ataque bônus. Ou seja, o elefante trapaceiro era outra carta igualmente apelona. Raridade lendária, tipo mental. Classe regeneradora. Afinidade suporte. Gênero animal macho. Aqui temos a rosa de fada, que ela tem o custo 6, ataque 4, vida 5. História: Marmota estava prestes a entrar na Torre da Condenação, mas antes precisava lidar com um jardim cheio de rosas de fada. Descrição: inabalável, cura contínua 1, ao causar dano. Tem 50% de chance de roubar um benefício aleatório do alvo. Raridade lendária, tipo espiritual, classe mega inteligente, afinidade vida. Gênero, flor, fêmea e planta. Temos aqui a Torre do Galo. Opa, calma aí. Fui no lugar errado. Torre do Galo. Custo 3, vida 10. Isso aqui é uma torre. Do tipo torre, da classe torre. História: não importa o que você tente, você nunca me pegará, mortal. Descrição: a vida do teu mito não pode ficar abaixo de 1. Raridade super raro, tipo ferro, classe torre, afinidade suporte. Gênero: torre, animal, planta. Ok. Sendo aqui da natureza, nós temos as gezombas. Aqui nós temos o evento de apedrejamento, de custo 4, que é uma pulcritude. História: aquelas que traíssem, amaldiçoassem ou abandonassem o anais dos reis deveria ser apedrejada. Essa é uma ordem que ninguém deveria ignorar. Descrição: causa 2 de dano a cada inimigo. Raridade raro, tipo fogo, classe pulcritude, afinidade ataque, gênero pulcritude. Gesombarém do pesadelo culinário. A descrição dela: ao causar dano, obtenha uma refeição. Se o dano causado for no mito ou uma torre, essa refeição passa a custar 1 a menos. Passa a custar 2 a menos se o alvo for um chefe. Gesombarém é semente. Esse caso, ele deu um erro aqui. Erro: essa carta está desatualizada no momento. Por favor, delete-a e atualize-a para vê-la neste programa. Ou seja, aqui não dá para ver a Gesombarém semente. Susto, de custo 2. Descrição: mova o inimigo, ele recebe medo. Raridade incomum, tipo ferro, classe pulcritude, afinidade vida, gênero monstro, pulcritude, gesomba. E aqui acaba. Poias, não tem ninguém. Monstros.
nós temos o monstro de petróleo, com custo 5, ataque 4 e vida 4. História: sempre à procura de petróleo, petróleo e mais petróleo. Descrição: sempre que o mito adversário se curar, comprar uma carta ou usar uma pulcritude, causa 2 de dano a ele. Raridade épico, tipo mental, classe monstruosa, afinidade ataque, gênero monstro petróleo. Morte. Morte, custo 5. História: a morte vagava pelo mundo espiritual, até encontrar as maravilhosas terras targianas. Descrição: destrua um inimigo. Comum, básico, sombra, brutal. Área da vingança. Custo 2. História: nota secreta. Se você lê isso, entre na área do petróleo antes que seja tarde. Descrição: um aliado aleatório recebe mais 2/2 sempre que outro aliado morre. Raridade: super raro, tipo fogo, classe pulcritude passiva, afinidade suporte e não tem gênero. Aqui também acaba. Vindo agora os humanos, nós temos o buscar ajuda. Sua tarefa era vagar pelas terras da Tarja em busca de ajuda. Descrição: ao entrar em jogo, obter uma carta que custe 5 pontos de destreza ou mais. E aqui, vamos ver o pescador primeiro. Também está desatualizado. Então, os que sobraram foram os guardiões. Guardião 1. Seu trabalho era defender os humanos de qualquer ameaça. Rai, Guardião 2. Rai, Guardião 2. Custo 2, vida 8. Rai, o segundo guardião, sempre tentando defender o reino. Paif, terceiro guardião. Paif já era muito velho e sua vida estava chegando ao fim, mas antes ele queria realizar seu único desejo, defender o rei e uma guerra de verdade. Descrição: inabalável. Então, aqui nós temos o I, Guardião 4. Custo 4, vida 8. I ainda está vivo? Eu sempre estou vivo. Descrição: todos os seus guardiões recebem mais 2 de vida e não sofrem dano neste turno. Aqui nós temos o técnico do portal, que é o Guardião 5. Ele tem o custo 4 e vida 9. História: contratado pelas entidades portal para ser o técnico do portal. Este foi o único guardião que teve um emprego fora deste mundo. Descrição: todas as cartas atacam com seu tipo ao invés de seu ataque. Guardião 6. Custo 5, vida 10. História: melhor não brincar na frente dele. Ele leva a defesa muito a sério. Descrição: inabalável, escudo 1. Ressurreição, Guardião 7. Custo 8, ataque 6, vida 10. Bom, o protetor mais protetor da história. Descrição: escudo 1. Essa carta só pode ser colocada do pelotão da frente. Cartas aliadas não podem ser feridas. Ele é lendário. Tipo mental, defensores, defesa e guardião. Então aqui a gente termina os guardiões e os humanos. Aqui nós temos os humanos impuros. E a única carta dos impuros é o Tom Colador. Mas essa carta aqui, né, obviamente, ela é um meme. Ela é de... O Tom Colador, ele é um personagem de outro projeto. Ele tem um custo de 3, ataque 2 e vida 2. História: Tom, o Colador, sempre teve que trapacear nos testes para conquistar uma garota, antes de ser um trapaceiro. Quem pode culpá-lo? Descrição: obter uma carta de evento. Tom Colador passa a ter o mesmo efeito da carta obtida até ser derrotado. E aqui a gente termina. E bom, cada um deles a gente pode entrar, clicar em adicionar carta, que a gente consegue adicionar uma nova carta. Então aqui a gente coloca um nome, aqui a gente coloca o custo, ataque, vida, história, descrição, raridade. As raridades são comum, incomum, raro, super raro, épico, lendário, evento e ficha. No caso, essas aqui são os normais. Evento é quando você só consegue num evento, né, obviamente. E ficha é basicamente uma carta que você não consegue de jeito nenhum, você só consegue se outra carta já fazer ela existir. Se uma carta invocar ela no campo de batalha. Aqui nós temos o tipo. Lembrando que... Não. Aqui nós temos o tipo. Corporal, espiritual, mental, sombria. Aqui nós temos a classe, regeneradora, loucos, experientes, bem inteligente, vício em pontos de destreza. E afinidade, ataque, suporte, vida e o gênero.
Lembrando que a classe ela muda conforme a facção. Então, no caso aqui, nas Gezombas, aqui as classes são outras: Salvadora, Guerra Eterna, Força, Recicladora e Rica. Então, isso vai mudar dependendo da facção que você escolher. Aqui na facção dos Poias, eles têm outras classes: Imortal, Canibal, Brava, Pulcritada e pontos extras. Mas quase sempre é sempre a mesma ideia, né? O mesmo foco, só tem nomes diferentes: Ferro, Monstruosa, Brutal, Cerebral, Ladrões de Pontos. Aí você percebe que esses ladrões de pontos aqui, eles são a mesma coisa que no das Gezombas, que é rica, né, que a gente viu, e a natureza, que é o vício em pontos de destreza. Cadê? Aqui. Vício em pontos de destreza, ou seja, essas pessoas que querem muitos pontos de destreza, né, que é meio como se fosse o dinheiro do jogo. Então aqui a gente pode adicionar uma nova carta, né? Eu vou adicionar aqui só de exemplo. Eu vou adicionar o Rei Tartaruga Marinha. Ele tem 5 pontos. Ele custa 5. Ele tem 4 de ataque, 5 de vida. Aqui na descrição você pode guardar até uma carta nessa mesma. A carta guardada não poderá atacar nem ser atacada. Feito. Permanecer ativo. Mas lembre-se, se o Rei Tartaruga morrer, a carta guardada também morre. Você pode tirar a carta guardada a qualquer momento. História: um ser pacífico que se encontrava nas águas. Ele sempre teve um dom para proteger seus aliados. Ele é um super raro. Ele é espiritual. Ele é da classe regeneradora. E ele foca em defesa. Animal macho. Animal macho. A gente clica em salvar. E maravilha. Quando a gente entrar aqui novamente, aqui está ele, o Rei Tartaruga Marinha. A gente pode ver a carta, que está exatamente tudo do jeito que eu coloquei. Custo 5, ataque 4, vida 5. História: um ser pacífico que se encontrava nas águas. Você pode guardar, tem uma carta nessa mesma. Super raro. E se eu quiser excluir, eu clico aqui no botão de excluir. Ele vai mandar uma mensagem de alerta: tens a certeza? Tens a certeza que quer excluir essa carta? E aí, quando eu clico em sim, a carta é excluída com sucesso. Eu venho aqui novamente na natureza e o Rei Tartaruga Marinha não se encontra mais aqui. E a mesma coisa funciona para as outras facções. Aqui, por exemplo, eu posso adicionar uma nova Gezomba. Por exemplo, a Bruxa das Florestas. Eu coloco 7, 5 de vida. Coloco algumas informações. Raridade raro, espiritual, guerra eterna, vida, né? Coloco qualquer coisa aqui. Salvo. E da próxima vez que eu entrar, a Bruxa das Florestas vai estar aqui.
com todas as informações que eu coloquei. E excluindo, ela não aparece mais. Você percebe que existem algumas cartas que não podem ser vistas, como... Não, aqui não. Que não podem ser visualizadas, por exemplo, aqui nas Gesombaranhas, nas Gesombas. Temos a Gesombaranha Semente, que quando eu tento ver ela, ele me dá uma mensagem de erro. Erro, essa carta está desatualizada no momento. Por favor, delete e atualize para vê-la neste programa. Então, algumas cartas elas podem ter esse erro, né, que quando dá algum erro, né, tipo, ele pode estar desatualizado. E quando eu entro aqui em algum lugar e não seleciono nenhuma carta, ele dá outro erro para mim. Erro, essa carta não existe ou está indisponível no momento. Então, a gente pode receber esses erros. Como, por exemplo, eu coloco aqui alguma coisa que não tem nada a ver, eu clico em ver carta e ele me dá o mesmo erro. Porque as cartas que existem, elas já mostram aqui para mim selecionar. Então é isso. E aqui no final temos um botão de sair que fecha o programa.